Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Casos de suicídio entre jovens têm aumentado e repercutido bastante. Um assunto que era tabu e pouco falado, agora é cada vez mais debatido. Informação e muito diálogo são o primeiro passo para a prevenção do suicídio. Um dos principais motivos é a depressão, mas mesmo adolescentes sem esse sintoma podem cometer um ato impensado, ainda mais sob efeito de álcool e outras drogas. Para esta conversa difícil, porém necessária, convidamos o psiquiatra da infância e da adolescência, Miguel Ângelo Boarati, e a jornalista Cleisla Garcia, autora do livro Sobreviver: Como jovens podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. Também está com a gente a Giovana Battini, mãe do Gabriel. Giovana, o seu filho, Gabriel, ele cometeu suicídio 4 anos atrás. Quantos anos ele tinha e o que aconteceu? Ele tinha 21 anos, ele já tinha tentado se matar um ano antes, né? Foi a segunda tentativa. E, na verdade, ele era acometido de um distúrbio de personalidade chamado borderline. A gente começou a tratar ele com 13, 14 anos de idade, né? Que a gente já percebia que tinha algum problema. E ele tinha algum quadro assim, ele ameaçava se matar, ele dizia que ia se matar, ou foi da primeira vez foi uma coisa que ninguém esperava? Não, a gente já tinha alguma suspeita, Na verdade, ele tinha quadros de depressão, porque o borderline ele tem um conjunto, né, de sintomas, na verdade, não é uma coisa só. Não é como, ele tem depressão. Não, ele era bipolar, ele tinha depressão, ele tinha vários problemas emocionais e psicológicos, né? Doutor Boarati, explica pra gente o que é borderline e a partir de que idade pode surgir? Então, o borderline é uma estrutura de personalidade, a gente fala borderline porque está entre a neurose e a psicose. O que caracteriza esse quadro, que é mais comum nos adultos, na adolescência a gente considera como traços, é uma personalidade impulsiva, uma grande dificuldade em lidar com perdas e com situações de estresse, e a instabilidade emocional é a marca registrada. Muitas vezes eles acabam recebendo várias vezes diagnósticos distintos. Tem períodos em que eles estão deprimidos, tem períodos que aparecem sintomas de transtorno alimentar, sintomas de pânico, e eles não fecham critério para nenhum transtorno propriamente dito, mas é um conjunto de sintomas, e a tendência é que as relações dessas pessoas com o meio, com a família, seja sempre pautado com muitos conflitos. Então, a gente está falando de sinais, queria saber da Cleisla, nesse trabalho de pesquisa que você fez para o seu livro, você descobriu que tem sim alguns jovens que dão sinais, mas que podem acontecer casos que eles não deram sinal nenhum antes? Pela investigação, porque o livro, na verdade, ele retrata o que os especialistas que estão no fronte do suicídio estão estudando há mais de 30 anos. Então, o que eu pude registrar com esses especialistas, com familiares, é que existem as duas possibilidades, né? A Organização Mundial de Saúde, há quase 20 anos, fez um trabalho imenso que mostrava que 90% das pessoas que tinham cometido o ato, elas tinham transtornos mentais, né? E as pessoas que têm esse transtorno, elas costumam emitir alguns sinais. O que os especialistas falam muito é a mudança brusca de comportamento, o que também é muito comum na fase da adolescência. Então, aquele menino mais quieto, ele começa a ficar mais agressivo, mais agitado, ou o oposto. Então, o que os psiquiatras alertam muito é sobre essa mudança brusca. Mas o sentir a dor é um ato do sentidor. Então, na verdade, a criança ela pode guardar essas informações. De um modo geral, sinais são emitidos, mas acontecem casos, principalmente na adolescência, do suicídio impulsivo, o que também é muito típico da idade, né? Então, a criança ela reage, e por isso que os pais devem estar muito atentos, com frases de desesperança. Eu não queria levantar da cama. Eu não queria mais viver. Viver não vale a pena, né, doutor? Mas, doutor, vem aumentando o número de casos de suicídios entre adolescentes, porque a gente tem ouvido mais hoje em dia e os pais ficam muito preocupados. Tem aumentado sim, isso é fato. Os dados epidemiológicos mostram tanto a incidência maior de automutilação, suicídio e depressão.
uso de drogas, vários problemas têm aumentado de forma significativa. Mas eu acho que um dos grandes pontos que os pais precisam ficar atentos é que a adolescência é pautada por crises. Porém, adolescentes com maior risco, eles apresentam outros sinais, por exemplo, um isolamento social mais pronunciado, uma dificuldade acadêmica que às vezes torna-se um problema de relacionamento, os pais começam a cobrar e não percebem que, na verdade, aquele sinal piora do rendimento acadêmico, na verdade, é um sinal de piora do humor, piora da esperança. E, Giovana, o quadro do seu filho, ele foi se agravando porque, não sei, mas acho que o borderline não tem uma cura, talvez um controle, né? Aí como é que é para a família lidar com isso, né? Porque chega uma hora que justamente foge ao controle da família. É uma coisa muito importante você estar a família e principalmente cuidador, né? Eu me senti bastante órfã da medicina nesse sentido, porque eu não tinha critério para poder tratar com o assunto, né? Não tinha muitas informações, foi há 10 anos atrás que começaram os traços, eu não tinha muitas informações, os médicos não queriam fechar um diagnóstico, como o doutor falou, e eu não sabia exatamente como tratar esse assunto. O caso foi, sim, se agravando. Ele desistiu do tratamento diversas vezes, porque esse também é uma característica da pessoa que está sendo cuidada, né? Ela desiste do tratamento, ela para de tomar o remédio. E como não tem uma cura, é muito complicado esse distúrbio, né? Daqui a pouco, então, a Cleisla pode falar por que antes existia essa recomendação de não tocar no assunto e hoje parece que a recomendação é outra. Eu preciso interromper para chamar um intervalo, mas a nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre depressão e suicídio entre adolescentes. Cleisla, a gente sabe, até dentro do jornalismo sempre houve uma orientação para não divulgar suicídio, porque isso poderia até estimular novos casos, então não se falava sobre isso. E agora a gente vê o contrário, né? A gente está aqui agora falando sobre isso. Mudou, quer dizer, hoje existe uma orientação, falar mais pode ser um jeito de prevenir? Pode sim. A gente não sabe quando começou o tabu de maneira muito explícita na imprensa. Estima-se que há mais ou menos 2 décadas. Então, houve um pacto silencioso e silenciado para não se falar sobre. Por quê? Até por outros registros literários, quando o suicídio era tratado de maneira exibicionista, falando sobre métodos, na capa dos jornais, os números de incidentes aumentavam naquela região. Então, os jornalistas entenderam, imagino até que por bem e por precaução, não noticiarem esses casos de maneira escandalosa. Então, começava-se aí, sem querer, a era do tabu, porque o assunto foi levado para debaixo do tapete. O que os especialistas perceberam é que não falar sobre não reduzia também o número de casos que vinha aumentando, em especial na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Que acho que foi uma dificuldade que a Giovana sentiu quando aconteceu com o filho dela, que não podia falar naquilo, não né? Tinha informação, né? Não Você tinha informação. Era bem difícil de poder entender o que estava acontecendo, na verdade. E né? daí, quando acontece, a família, além de todo o sofrimento pela perda, você sentiu que até um certo julgamento, tipo, nossa, como que acontece uma coisa dessa? Na verdade, mãe tem culpa, né? O tempo todo. Mãe é o ser que, se o filho é feliz, ela tem culpa, ela sente culpa por todos os momentos do filho. Então, quando acontece um caso desses, a mãe é a culpa escrita. Então, você é julgado o tempo todo, né? Quando alguém me pergunta assim, nossa, mas seu filho se matou? Como é que você aguenta? Se fosse comigo, eu teria me matado. Como se eu não tivesse o direito de estar viva. Olha só. Né? Que Eu sinto isso. E seguir a sua vida. E tem coisa que é incontrolável mesmo, não é, doutor? Eu acho que qualquer situação extrema a gente tende a buscar uma resposta muito simples. Eu acho que a grande questão no suicídio para a família é justamente isso. Criminalizar os pais, criminalizar o meio, como se tudo se explicasse. Tem as questões do próprio adolescente. Eu imagino que você não tenha que se sentir culpada porque você tentou de tudo. E, doutor,
Em torno do suicídio existem vários mitos, né? E entre eles existe esse mito de que o jovem que fica ameaçando, que vai se matar, ele não vai se matar. E hoje a gente sabe que não, né? Que é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda e às vezes existe o erro de cálculo. Por mais que ele não tenha total intenção ou o tempo todo intenção, essa intenção, esse desejo vai e volta. Então existe muita ambivalência. Então a gente não deve, em nenhuma hipótese, negligenciar esse pedido de ajuda, que é um pedido torto, mas é um pedido real. Cleisla, e qual a dica que você pode dar para esses pais que estão aí sofrendo com filhos com problemas de depressão ou até problemas da adolescência? Olha, eu aprendi muito durante esse livro, né? Eu acho que uma das principais descobertas é saber que os pais não são obrigados a saber de tudo, que a gente pode errar, mas que a atenção plena, ela diminui muitos riscos. Quando você troca o tempo virtual do seu filho por uma brincadeira, por um tempo, e eu digo um tempo não só de presença física, mas um olhar atento sobre a criança, né, percebendo, tendo percepções das suas necessidades e vontades, você deixa de fazer alguma coisa para, de repente, substituir por um momento mais íntimo, seja num jogo, seja numa brincadeira, você tem mais possibilidade de diminuir as surpresas que podem acontecer mesmo se você estiver atento. Até para saber se esse filho está sofrendo bullying, por exemplo. O bullying pode ser um fator, né, de provocar um suicídio, um ato impensado. Além dos transtornos mentais, a pessoa sujeita a forte humilhação, e o bullying é uma forte humilhação, não tem nada a ver com chacota, tem uma ligação direta com o suicídio. E, Giovana, hoje você se sente à vontade para falar sobre esse assunto, até para fazer um alerta para outros pais? Na verdade, se sentir à vontade é uma coisa que eu acho que ninguém vai se sentir à vontade nesse assunto. É um assunto para o resto da minha vida. E eu acho que é muito importante falar, precisamos sim falar sobre o assunto. É um alerta para os pais, mas também é um conforto para aqueles pais que perderam os filhos nesse sentido. Não existe um acolhimento nesse sentido, tanto para aqueles que estão passando por isso, quanto para aqueles que já perderam os filhos nessa situação. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a conscientizar e criar alguma coisa que possa sanar. A gente vê que é um assunto extremamente necessário. Infelizmente, acabou o nosso tempo, mas deixando claro aqui que, como a gente disse, para reforçar, né, que o uso de álcool, principalmente entre os adolescentes, doutor, tem que ser evitado, porque pode também provocar isso, né? Com certeza, porque boa parte dos casos de tentativa e de efetivação do suicídio tem ato impulsivo. E você usar drogas e álcool, mesmo em pequenas quantidades, aumentam muito a incidência de atos impulsivos. Fica esse alerta, quero agradecer a vocês por terem vindo. Giovana, obrigada por dividir sua história. Obrigada a você. Doutor Miguel, obrigada pelas orientações. E a Cleisla, então, que está com o livro. E o livro que não é só para os pais, não só para os adultos. Os adolescentes também podem e devem ler, Cleisla. Podem ler. Ele foi feito para professores, para pais, para educadores. Era um livro-reportagem, mas por causa da condução e orientação, ele acabou sendo um livro que pode e deve ser lido pelos jovens. Ótimo, sobreviver. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. O assunto de hoje foi difícil, mas a gente sabe que é extremamente importante falar e informar. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.